Então a gente chegou ao hábito número 7 dos 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. Olha só, você ter os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes vai fazer uma diferença tremenda na sua vida. Bom dia, Matias. Olha aí, rapaz, cedinho, hein? Hoje eu estou falando então para fechar a nossa série de episódios. A gente vai falar sobre o 7º hábito, que é afine o instrumento. O Stephen Covey, o cara que escreveu o livro 7 Hábitos, ele chama o afine o instrumento de renovação. Renovação, fazendo uma alusão às atividades que ele cita lá no primeiro hábito, que são as atividades CP. Ele diz assim, que nós, na nossa vida, temos atividades que são P, atividades de produção, e as atividades que são CP, atividades que são de capacidade de produção. As atividades CP são aquelas atividades que você faz para afinar o instrumento ou para renovar a sua forma de fazer o que você fazia. E isso é fundamental. Por exemplo, em programas de desenvolvimento de liderança, a gente faz uma avaliação, geralmente no último módulo ou no primeiro, dependendo da configuração, onde nós fazemos um autodiagnóstico com os alunos. E aí tem um item do autodiagnóstico que avalia se a pessoa tem a habilidade, tem o hábito de fazer essa renovação, o autodesenvolvimento. E é incrível como eu vejo pessoas que praticamente esqueceram de atividades de capacidade, de melhorar a sua capacidade. Como às vezes uma simples leitura de um livro. Aliás, deixa eu mostrar para você um negócio bem legal aqui. Este livro aqui, A Hora de Mudar, vai ser uma série que nós vamos estar falando sobre ela daqui a 2 semanas, porque na semana que vem a gente tem outro tema e nas últimas 2 semanas do mês de janeiro a gente vai falar sobre esse livro ali, que tem tudo a ver com o 7º hábito que eu estou falando agora. Então, os 7 hábitos, a gente tem uma divisão deles entre o hábito 1, o hábito 2 e o hábito 3, que são os hábitos que nos proporcionam independência. E aí o que acontece quando você não tem os hábitos 1, 2 e 3? Se ele te proporciona a independência, quando você não tem esses hábitos, você tem dependência. Bom dia, Nadir, meu amor, já está aí ligada. Então veja só, presta atenção. Estar atento aos hábitos orientados pelo Stephen Covey. Os 3 primeiros hábitos vão tirar você da dependência. E o que é dependência? A dependência é aquilo que acontece quando você ainda depende dos outros, depende de alguém, certo? Os hábitos 4, 5 e 6, eles proporcionam a você a interdependência. O que é a interdependência? Quando você adquire a sua independência com o hábito 1, 2 e 3, a gente precisa se relacionar melhor com as pessoas, estabelecer uma conexão, um processo de persuasão, de relacionamento, de gestão de conflitos, de negociação, de cooperação. Então, desenvolver os hábitos 4, 5 e 6 vão fazer com que você melhore muito a tua interdependência. E agora aqui, nesse momento, nesse episódio, a gente vai falar sobre o hábito 7, que é a renovação. Ou seja, a renovação é você se permitir tirar um tempo para estudar, para melhorar o seu conhecimento. E em praticamente todas as áreas da vida. Eu tenho uma metodologia no meu processo de mentoria
que é um pouquinho diferente do que o Covey recomenda no livro. Então hoje aqui eu vou falar sobre o que o Covey recomenda lá nos 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. Ele fala sobre 4 dimensões, certo? Ele fala a natureza física, espiritual, intelectual e emocional. Quando a gente fala a renovação de natureza física, tem a ver com você cuidar do seu corpo físico. Cuidar do seu corpo físico pressupõe você estar sempre atento, né, a quais são os alimentos que você vai ingerir, que tipo de esporte você vai praticar, como que você vai fazer para você evoluir no ambiente físico, nas questões de cuidado com o seu corpo físico. Por que muitas pessoas muitas vezes parecem mais velhas do que são? Porque elas não dão atenção a isso. É o cara que exagera, né, na bebida, o cara que come errado, não tem um sono restaurador, não pratica esporte. Então, de certa forma, o Covey traz essa importância de vocês terem esse cuidado com você mesmo. Então, esse é o primeiro. A segunda natureza, a segunda dimensão, né, desse desenvolvimento, o Covey fala sobre o desenvolvimento intelectual, por exemplo. Desenvolvimento intelectual é a pessoa que precisa, por exemplo, estar constantemente aprendendo algo novo. Então você imagina como seria a vida de uma pessoa que não tem o hábito de se desenvolver intelectualmente. Por exemplo, não tem o hábito da leitura. Quantas vezes eu chego na casa das pessoas, quantas vezes eu chego numa empresa e não tem nenhum livro. É triste isso. Quantas vezes eu converso com pessoas e o cara já terminou a faculdade, fez a graduação, por exemplo, há 10 anos atrás. E essa pessoa não fez mais nada. Ela não fez uma pós, ela não foi fazer um curso de idiomas, ela não participa de uma palestra, ela não faz um curso complementar. Ou seja, ela não tem uma atividade de desenvolvimento intelectual, de atualização intelectual. Então esse hábito, ele é muito necessário. Então é a segunda natureza, segundo Covey. E aí vem a terceira natureza, que é o desenvolvimento espiritual. O desenvolvimento espiritual é como que a gente pode evoluir, né, neste âmbito espiritual. E aí entram, por exemplo, leituras, né, de livros que nos façam refletir, né, só sobre a nossa questão, por exemplo, religiosa, que não necessariamente a religiosa precisa ser espiritual. Ações, por exemplo, como tirar um momento para você estar só na natureza. Eu tenho feito uma coisa que para mim é um pouco diferente e é difícil, é um exercício que eu estou fazendo, que é tirar um tempo para ficar em silêncio, não necessariamente meditando. Por quê? Porque eu observei que o mundo está muito agitado, está muito conectado na televisão, está muito conectado nas redes sociais, na internet, de maneira geral. E hoje é muito difícil você tirar um tempo, desligar dessas coisas, não conversar com alguém, não escutar uma música, mas se conectar com você mesmo. Isso passa a ser um momento de desenvolvimento espiritual. Uma boa leitura, né, de livros que trazem essa dimensão, que é um pouquinho diferente do desenvolvimento intelectual, certo? Mas para que serve o desenvolvimento espiritual, Alexandre? Para você desenvolver a sua paz de espírito, seu estado de espírito. E quando a gente fala de estado de espírito, uma pessoa que acorda de manhã, por exemplo, acordei agora de manhã, muito preocupado, que acorda negativo, você imagina como é a vida dessa pessoa, né? E aí, junto com o desenvolvimento espiritual, vem a quarta dimensão que o Covey fala, que é o desenvolvimento emocional. E aí que está o desenvolvimento, né, físico, seu corpo, espiritual e intelectual, eles
eles estão ligados aos hábitos 1, 2 e 3, que proporcionam para você a independência. O que é ser independente quando você tem um corpo físico? Ou seja, não preciso de alguém, né, para me ajudar a subir uma escada, para fazer as minhas coisas, certo? Porque é desenvolvimento físico. Espiritual, poxa, eu me sinto mais pleno. Desenvolvimento intelectual, eu me sinto mais livre. Aliás, tem 4 liberdades, né? Só abrindo parênteses, tem 4 liberdades que todos nós precisamos correr atrás. A primeira liberdade, anota isso aí que é muito importante para ti, certo? A primeira liberdade é a liberdade de pensamento, que é uma espécie de liberdade intelectual. A segunda liberdade, eu falei ontem isso com o Matias, não falei, Matias? Se eu não falei contigo, eu falei com alguém mais, que eu fiz uma sessão de coaching em algum momento, eu lembro que a gente falou sobre isso. Bom dia, quem está dando bom dia aí, bom dia, sejam bem-vindos. Então a primeira liberdade é a liberdade de pensamento. A segunda liberdade é a liberdade de trabalho. Eu tenho anotado aqui, só para não perder a ordem. Essas 4 liberdades, elas são muito, muito fundamentais. Vou só falar a ordem bem certinha para a gente não se perder. E é muito importante que a gente não tenha essa... Bem, não importa a ordem, depois eu boto nos comentários aí qual é a ordem certinha para a gente ter essa coisa da independência da liberdade. Eu tenho os meus alfarrábios, eu tenho aqui as liberdades que são fundamentais e que eu provoco todos os meus clientes de mentoria a pensar nelas, né? Mas a liberdade de pensamento é a primeira delas. Depois vem a liberdade financeira, exatamente. Depois da liberdade financeira, vem a liberdade geográfica, ou seja, posso morar em qualquer lugar do mundo, e aí por fim a liberdade de tempo. E quando eu estava falando dessas 4 liberdades, eu estou falando de independência, que tem a ver, né, com o 7º hábito, que é o nosso foco aqui, que é a renovação. Então, quando eu desenvolvo o meu físico, quando eu desenvolvo o meu espiritual, o meu intelectual, eu estou construindo essas liberdades, esta independência. E aí tem a 4ª dimensão que o Covey fala de renovação, que é a renovação emocional. Essa sim, ela depende mais da nossa liberdade, certo? Ou então, né, da nossa interdependência para lidar com as pessoas. Porque a liberdade emocional, a gente consegue desenvolvê-la em conjunto com outras pessoas, conectando com outras pessoas, certo? Então, afine o instrumento. Para fechar os 7 hábitos, é muito importante que você tenha sempre consciência que na distribuição do seu tempo, na sua agenda, você tenha um tempo para não apenas ficar produzindo, mas que você tenha um tempo para melhorar a sua capacidade de produção. Eu vou contar uma história, que é uma história real, que aconteceu comigo talvez há 26, 27 anos atrás, eu lembro mais ou menos assim. Eu trabalhava numa empresa e lá tinha um dos donos da empresa, que era meu chefe, e que eu estava num dia assim muito atarefado. Eu lembro que eu estava sentado na frente do computador, acredite, há 27 anos atrás a gente já tinha computador, e bom, né? E eu estava lá trabalhando no computador, provavelmente era um 486, né? Tem gente que não vai saber o que é o processador 486, 286, 386, 486, acho que teve o 586, depois surgiu o Pentium, nossa, foi uma máquina. E aí o que acontece? Estou eu trabalhando lá e o meu chefe chega para mim e diz assim, ele é italiano, né? Italianão. Ele disse assim, Alexandre, vamos sair, viajar, temos que ir para a filial. E eu falei para ele, não posso, né? Porque eu estou muito concentrado aqui, eu preciso concluir
né? Aquele projeto que nós estamos fazendo, ele olhou para mim assim, balançou a cabeça, disse, não meu filho, quem muito trabalha não tem tempo de ganhar dinheiro, precisamos ir lá para verificar como estão acontecendo as coisas. Você entendeu? E aí quando você especificamente tira o tempo que você está extremamente focado naquela questão de nossa, eu preciso me desenvolver, nossa, eu preciso fazer meu trabalho, nossa, eu preciso dar conta desse projeto. Muitas vezes você não descobre novas modalidades, você não descobre novos modelos de trabalho. E é bem isso aí, Matias, é tirar um tempo às vezes para pensar. E o pensar pode ser, né, o desenvolvimento intelectual, por exemplo, né? Bons intelectuais, grandes intelectuais, eles tiram tempo para pensar naquilo que eles aprenderam, na sua leitura. Desenvolvimento espiritual, emocional, tira um tempo para pensar. Né? Então é exatamente esse o ponto que eu quero que você leve para você, certo? Do hábito número 7. Agora vamos lá, vamos fechar essa série, né, com esse último episódio. Eu vou fazer uma revisão para você lembrar que aqui no Instagram a gente está fechando uma série. Amanhã eu não tenho episódio ao vivo, porque amanhã eu vou estar viajando nesse horário, que eu tenho uma palestra amanhã, então eu não consigo nesse horário estar aqui no Instagram. Então segunda-feira a gente vai começar um segundo episódio. Então a semana que vem, de segunda a sexta, a gente vai ter um episódio aqui, 5h55 da manhã, onde eu vou falar sobre inteligência emocional. Vão ser 5 episódios sobre inteligência emocional, 5h55 aqui. Agora então a gente vai fazer a revisão dos 7 hábitos das pessoas altamente eficazes de uma maneira super rápida e objetiva. Qual é o primeiro hábito? Seja proativo, ou seja, assuma a responsabilidade, não deixe para depois. Qual é o segundo hábito? Comece sempre com um objetivo em mente. Nada do que a gente vai fazer deveria estar fora de um plano. Nada do que as pessoas da sua equipe faz no dia a dia deveria ser o conjunto de atividades aleatórias, por exemplo. Tem que tudo estar dentro de um plano, ou seja, a atividade é quando eu estou fazendo algo sem nexo. Quando eu tenho um plano, eu posso fazer plano de ação, então esteja sempre em ação, em direção a um lugar. Isso quer dizer, tenha um objetivo em mente. Terceiro, sempre saiba qual é a sua prioridade. Por exemplo, para mim, quando eu comecei o ano de 2023, eu estabeleci alguns objetivos e eu defini como prioridade do meu dia. Justamente aqui, 5h55 da manhã, estar aqui com você, porque você é a minha prioridade. Estar aqui conectado com você, trazendo valor para você é a minha prioridade. Então, primeiro, faça o mais importante. Olha para a sua agenda e verifica qual é a coisa, ou uma ou duas, no máximo 3. Porque quando você tem 3 prioridades, você já não tem mais prioridades, certo? Mas faça isso. Esses 3 hábitos vão dar para você a independência. Provavelmente, se você já tem esses hábitos, você já é um empresário, você já é um gestor, você já é um líder de pessoas. Se você ainda não é, desenvolva esses 3 hábitos. A partir de agora a gente vai para a interdependência, que o hábito 4 nos ajuda a lidar com o mundo, lidar com as pessoas. O 4º hábito é o pense ganha-ganha, que tem a ver com gestão de conflitos, relacionamento, tem a ver com negociação. Grandes negociadores fazem negociações onde todos saem ganhando. Inclusive eu tenho um curso sobre negociação, tem diversos materiais meus no YouTube sobre isso, e principalmente dentro do Manager Club, que é o nosso ambiente por assinatura, tem muito material excelente de negociação. Eu tenho convicção que os meus cursos de negociação, que eu ministro nas empresas e tal, e nos eventos online, são os melhores cursos de negociação que tem no Brasil. E por que eu sei disso? Porque eu tenho muito feedback de pessoas que fizeram MBA, na FGV, em outros lugares, que me disseram, nossa Alexandre, com você eu consegui entender, né, o que é uma negociação por princípios, uma negociação ganha-ganha. Então, o 4º hábito você precisa desenvolver nesse sentido. O 5º hábito, que tem a ver também com a sua relação com as outras pessoas, é
procure primeiro compreender, depois ser compreendido. Que tem a ver também com a sua capacidade de relacionamento, sua capacidade de gestão de conflitos. Desenvolva uma escuta ativa, reflexiva. O Covey fala, né, sobre uma escuta empática. Eu acho muito legal essa forma que ele apresenta. Ou seja, a empatia é a habilidade que você tem, né, de se colocar, de vestir a pele, de sentir os sentimentos do outro. E isto é o que faz a grande diferença nos relacionamentos. E aí, o hábito 6 fecha o segundo bloco, porque o hábito 6, né, ele aumenta muito a nossa capacidade de lidar com as pessoas, que tem a ver com sinergia. Sinergia é todo mundo andando para o mesmo lado, sentindo o mesmo sentimento. Sinergia, na verdade, ele aglomera praticamente um pouquinho também dos hábitos anteriores. E aí a gente fecha o hábito 4, 5 e 6, né, como sendo os hábitos que nos dão interdependência. E por fim, o hábito de hoje, que é o hábito, né, do desenvolvimento, do autodesenvolvimento, afinar o instrumento de se renovar. Tá legal? E desta forma a gente fechou então, né, a primeira série de 7 episódios com, né, um resumo, não é um resumo, né, com uns comentários aqui do livro 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Eu vou pedir para você que esteve aqui comigo, primeiro eu vou agradecer, muito obrigado, foi muito legal ter vocês aqui, obrigado pelo pessoal que fez os comentários e tudo mais, mas eu vou recomendar para você que faça a sua parte. Que agora, talvez existam pessoas que não se deram conta que tem esses episódios aqui. E esses episódios não vão ficar no ar, porque eu vou, provavelmente na segunda-feira, ou seja, então vai ficar mais o final de semana aqui, gratuitamente, os 7 episódios aqui no Instagram, e eu vou tirar eles daqui do Instagram. E eu vou jogar esse material todo dentro lá do Manager Club. O que é o Manager Club? O Manager Club é a minha área de membros que as pessoas têm acesso por assinatura. É uma assinatura que está numa condição hiper mega especial. E se você quiser conhecer um pouquinho mais, no link da bio você tem, né, uns 4 links e você vai ver que tem Manager Club. E você vai poder abrir a página onde tem a apresentação, né, do que é essa assinatura, preços, valores e depoimentos e tudo mais. Tá certo? Mas o mais importante que você precisa fazer agora é você pensar numa pessoa que você gosta e avisar ela dizendo assim, olha só, lá dentro do Instagram está disponível nos próximos 2 ou 3 dias uma série com 7 episódios que você pode entender mais profundamente, de maneira extremamente prática e direta, o que é cada um dos 7 hábitos. Isso praticamente eu não vi aqui no Instagram. Na próxima semana, de segunda a sexta, às 5h55 da manhã, você também vai ter a oportunidade de entender uma das obras mais clássicas, mais faladas em gestão e liderança, que é Daniel Goleman, onde a gente vai trazer a visão do Daniel Goleman sobre inteligência emocional, os 5 requisitos. Então, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, às 5h55. Parece que eu gosto de 5, né? São 5 episódios às 5h55, mas é isso aí. A gente vai estar falando sobre um dos temas mais importantes, tá certo? Eu conto muito com você estar aqui comigo nesse horário. Hoje não deu tempo de fazer o cafezinho, mas eu vou terminar a live aqui e já vou lá para a cafeteira e fazer o cafezinho para começar o dia a 1000. E você pode ter certeza que uma das primeiras atividades que eu vou fazer hoje é o hábito 7. Será que você lembra qual é o hábito 7? Recomendo que você também faça isso. Está vendo ali aquela prateleirinha de livros? Pois bem, recomendo muito a você. Exercite o hábito da leitura, você não vai se arrepender. Foi um prazer ter estado aqui com você e a gente se encontra na segunda-feira falar sobre inteligência emocional. Um grande abraço e ótima quinta-feira para você.